grande amigo aqui, pastor Gil, ele está com a palavra, né? O pastor da Sara Nossa Terra também. Hoje está como convidado aqui para nos estar ministrando sobre a nossa vida. Eu queria convidar ele aqui, amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida do pastor Gil. Senhor, nós apresentamos a vida do teu filho. Cremos que a tua palavra, Deus, ela já é abençoada. Cremos, Senhor, que o que nós precisamos hoje é que o nosso coração seja abençoado. Nós pedimos a Ti, usa, Senhor, a boca do pregador, usa, Senhor, através do Teu Espírito Santo, traz inspiração, traz entendimento para que possamos receber de Ti, Deus, a ministração e as respostas que nós temos buscado em Ti, Pai. Nós cremos nisso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigadão. Boa noite, igreja. Saúdo todos, né, com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer para vocês que é uma honra estar aqui com vocês, né? Um grande privilégio estar aqui, né? Sou pastor da igreja Sara Nossa Terra, lá do Morro da Cruz, né? Até então, estamos lá. E venho aqui, né, convite aí do pastorzão, e espero que em nome de Jesus Deus possa falar tanto com vocês quanto também comigo, né? Que o pessoal diz que a palavra não é somente para quem está ouvindo, mas também para quem está ministrando, para quem está. Então, que Deus possa falar poderosamente através, né, de mim, na sua vida e na minha vida também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queria dar aí um salve, um alô aí para o pessoal que está online aí. Seja muito bem-vindo, que Deus possa tocar você, a sua casa, a sua família, poderosamente. Tá? Essa pessoa que está do seu lado aí, ela te ama muito em nome de Jesus e que Deus possa falar com vocês também em nome de Jesus. Amém? Amados, hoje eu quero trazer uma palavra com vocês. A gente está numa série lá, falando sobre o reino de Deus através das alianças de Deus. Deus, ele sempre tem buscado, né, essas alianças para falar com o povo dele, para cuidar do povo dele, para trazer entendimento, para trazer direcionamento. Né, quando o homem pensa que sabe demais, e aí Deus fala, calma aí, eu tenho uma aliança contigo, você precisa respeitar essa aliança, você precisa ter limites, né, e através da minha aliança eu falo, através da sua aliança, eu falo, eu direciono, eu te salvo, eu supro você, né? Em tudo que você necessita, em tudo que você precisa, eu sou o Deus da tua aliança. Então é esse Deus que nós vamos falar hoje aqui e da aliança que Deus tem para as nossas vidas. Quero que você abra comigo a sua Bíblia, lá logo no começo, em Gênesis, a primeira aliança que Deus faz com o povo através de Adão. Então, abra comigo sua Bíblia lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Abra comigo. Gênesis capítulo 1. Versículo, nós vamos falar sobre o versículo 26 até o versículo 28. Amém? Feche seus olhos, vamos orar pela nossa palavra agora em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra que é viva, Senhor, meu Deus, que ela restaura, que ela renova, meu Deus e meu Pai, ela traz direcionamento, Pai, e por isso nós queremos te agradecer, Pai, pela tua revelação aqui deixada na terra, para que nós pudéssemos, Senhor, seguir, ter como um manual de vida, Pai, que é a tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Pai, neste momento eu também me coloco diante do Senhor, clamando pela sua misericórdia, pelo seu perdão, pois eu sou um pecador, meu Deus, eu careço e necessito, Pai, da sua misericórdia e do seu perdão todos os dias da minha vida. Espírito Santo de Deus, fala, Pai, essa noite comigo, meu Deus. Eu abro mão, Pai, de toda a minha arrogância, de toda a minha prepotência, de toda a minha autossuficiência, de todo o meu eu, de todo o meu egoísmo, meu Deus, porque eu não sou nada sem Ti, Pai. Eu careço e necessito do Senhor todos os momentos da minha vida. Que essa noite, Pai, o Senhor possa falar comigo, Pai, para que eu possa falar na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Acha graça, Pai, em mim nessa noite, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, diz assim: E disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus um homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea
os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Diga glória a Deus. Então nós vemos aqui a palavra do Senhor. Logo no começo, você fala assim, mas pastor, mas eu não vi nada sobre essa questão de aliança aí, a gente não ouviu nada sobre isso. Existem estudos, né, grandes teólogos, eles falam que não existe um direcionamento que aponte sobre essa questão de aliança, do primeiro capítulo até o quinto capítulo de Gênesis. Tem um estudo de um escritor norte-americano, Paul Williams, né, é apresentado. Ele faz a primeira menção da primeira aliança de Deus para com o seu povo, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 18. Se você puder acompanhar aí, vamos abrir. Ele diz o seguinte, Gênesis capítulo 6, versículo 18. Diz assim, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu, os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Nós vemos aqui um direcionamento de Deus para Noé e toda a sua família. Então, quando a gente fala sobre esse primeiro momento, é plenamente a gente vê o primeiro contato, né, literal que a gente fala sobre essa questão da aliança. Só que quando a gente dá uma olhadinha um pouquinho mais para frente, pega uma referência lá em Isaías, no capítulo 66, no versículo 1. Vamos abrir lá também? Isaías, capítulo 66, versículo 1. 66, capítulo 1, diz assim, 66, versículo 1, perdão. Assim diz o Senhor, o céu é o trono e a terra o escabelo dos pés dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E que lugar seria o do meu descanso? A gente não vê aqui Deus falando sobre a questão de reino, a gente não vê sobre a questão de ele ser um rei, mas a palavra, ela nos garante, né? Ela nos direciona que ele é rei. Ele se chama, né? Ele tem essa autoridade sobre essa questão de rei. Ele nos direciona para isso. Da mesma forma, quando a gente olha para cá, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, indica uma aliança iniciada com a criação. Por quê? Particularmente porque os seres humanos, eles são feitos à imagem e semelhança de Deus. Irineu, nós temos aí um dos pais da igreja, né, um bispo grego da igreja antiga, ele está ali entre 180 depois de Cristo. Ele combateu o gnosticismo. Ele através dele teve as estruturas, né, como é que a gente pode falar, os alicerces da igreja hoje, da nossa fé, do que a gente fala, do que a gente pronuncia, do que a gente acredita, muito veio dele, porque ele combateu isso. Ele fala sobre a questão de imagem e semelhança. Dentre isso, quando ele fala sobre os aspectos da semelhança, a imagem de Deus, quando a gente fala da questão da imagem de Deus, a gente denota a questão das características naturais humanas, personalidade, razão, enquanto semelhança se refere às graças sobrenaturais. A gente pega sobre lá em Gênesis, no capítulo 5, versículo 3. Adão, ele fala que Sete é conforme a sua imagem. Gênesis, capítulo 5, versículo 3. Ele diz assim, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem o chamou o nome dele. Então a gente pega, vendo esses aspectos, a gente acredita que sim,
que Deus ele fez cada um de nós à imagem e semelhança dele. Isso é irrefutável, né? A gente não pode negar isso. A imagem divina, ele dá autoridade para que o homem ele possa estar alinhado com Deus. Deixa eu pegar uma outra passagem. Quando Deus ele fala assim, façamos, ele fala no plural, né? Ele traz esse entendimento no plural. Não porque ele está se relacionando a outros deuses, mas porque ele está se relacionando com o Filho e o Espírito Santo de Deus. Existe uma trindade, né? Então, já neste momento, ele manifesta o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E além disso, nós também temos, se a gente olhar um contexto sobrenatural, naquele momento, nós vemos também que tem lá anjos que estão lá, naquele momento, vendo, ouvindo a determinação. Essa imagem e semelhança de Deus, por que Deus ele fez o homem à sua imagem e semelhança? Simplesmente pelo fato dele poder se relacionar com o homem. Deus ele não se relaciona, pode até se relacionar com um animal, mas não conversa, não tem um relacionamento de amor, não tem um relacionamento de liberação, não tem um relacionamento próximo, perto, assim como nós temos com Deus. Nós temos a intensidade de dobrarmos os nossos joelhos, de falarmos com Deus e pedirmos orientação, e assim nós recebemos a orientação e determinação de Deus. Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Ele nos fez para que nós pudéssemos ter relacionamento com Ele. Hoje as pessoas elas não têm vivido esse relacionamento. Hoje as pessoas elas têm se deixado levar. Hoje, né, a internet, nós vemos aí as redes sociais, elas têm ajudado muito, ela tem propagado bastante. O pessoal está em casa aí justamente, né, acompanhando pelas redes sociais. Mas enquanto um faz algo para o bem, 10, 20, 30, 100 faz algo para que te leve, não para a presença de Deus, mas para fora da presença de Deus. Quer ver uma coisa bem fácil? É você ficar 1 hora no Instagram, perdendo tempo, vendo bobagem. Ou seja, naquele momento a gente poderia estar fazendo alguma coisa, mas não. É fácil demais a gente se perder nas redes sociais, vendo, porque às vezes tem um assunto interessante, tem outro assunto que você gosta, e você vai emendando um no outro, né? E aí você vai. Isso vai te distanciando. Poxa vida, eu poderia estar fazendo isso, poderia estar fazendo aquilo. Não, pastor, mas olha só, eu tenho o meu devocional, eu sigo o meu devocional. Sim, você segue o seu devocional. Que coisa boa. Glória a Deus por isso. Mas aquele tempo poderia estar sendo aproveitado para a sua formação, para a sua família, você poderia estar agregando coisas para você. Tantas vezes a gente fala, tem pessoas sofrendo por alguma situação, sofrendo por algumas coisas, aí você fala assim, nossa, ninguém me ajuda, mas ali o tempo que você poderia estar usufruindo de uma outra forma, você está vendo ali jogando o seu tempo fora. Ah, pastor, mas eu também tenho o direito do meu lazer. Sim, eu não estou questionando isso. Eu estou questionando o tempo exagerado que se perde nas redes sociais. É só esse que nós poderíamos estar tendo um relacionamento com Deus e nós não estamos. Então, Deus, ele fez a imagem e semelhança para quê? Para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele. Amém? Glória a Deus. Ele diz, a imagem divina torna o ser humano um governante de Deus na terra. Ou seja, nós somos governantes, nós temos a autoridade de Deus sobre as nossas vidas para que nós possamos dominar, para que nós possamos governar, ter governo sobre tudo. Governo é dar direcionamento, governo é você ter uma visão ampla e você não negar isso ou aquilo. Ah, eu não consegui isso porque eu não consegui enxergar. Mas Deus nos deu essa capacidade de governar. Deus nos deu essa capacidade de domínio. Ele nos colocou uma essência dentro de nós. E quando a gente fala de essência, a gente fala de questão de identidade. E hoje o ser humano ele tem perdido demais a sua identidade, onde ele é o que os outros querem que ele seja, ele é o que fulano, beltrano, cicano, é o que a moda quer, é o que isso e aquilo, mas às vezes ele deixa de ser aquilo que Deus quer que ele seja.
E Ele quer que ele seja um governante, que ele governe, que ele tenha domínio sobre todas as coisas. E isso não está acontecendo. Por quê? Porque nós estamos perdendo a nossa identidade, nós estamos perdendo a essência. Deus, ele colocou dentro de nós essa essência de identidade, de que nós somos a imagem e semelhança. Relacionamento, perca de relacionamento. E não é isso que Deus quer, que a gente tenha, que a gente se perca nos nossos relacionamentos. Hoje diz que as redes sociais é para aproximar, mas só que a gente está mais distante um do outro. Está dentro de casa, o filho está dentro do quarto, um está na sala, o outro está, e às vezes fala, faz isso, faz aquilo. Então faltou esse relacionamento, e nós precisamos de relacionamento. Deus, ele quer que você se relacione. A imagem é a capacidade de se relacionar com Deus. A imagem divina significa que Deus quer ter um relacionamento pessoal comigo e com você. Falar conosco. Ele quer fazer uma aliança conosco. E como é que ele vai fazer uma aliança conosco? Como é que ele vai falar conosco se nós não temos um relacionamento com ele? Difícil. Então nós precisamos se relacionar. Essa imagem e semelhança é para que nós pudéssemos nos comunicar um com o outro. Nós com o Pai e o Pai conosco. E às vezes essa questão, essa crise de identidade, a gente vê muito claro quando Adão ele quebra isso através da rebeldia, através do pecado, quando ele come, né, do fruto proibido, tanto ele como Eva. Então, a gente vê o que o relacionamento, a falta de um relacionamento com Deus e a identidade faz. Ele faz com que você se esconda. A palavra de Deus diz que Deus, todas as tardes, ia ao jardim e ele ia conversar com Adão. Quando eles comeram do fruto, que é a primeira, quando eles sabiam que Deus estava lá, que eles estavam escondidos. Falta de identidade. Aquele momento eles perderam a identidade de conversar, de ter um relacionamento com o Pai aberto, de falar com Ele. Já pensou, você já se imaginou você tendo acesso a Deus, chamando Ele de Pai, de conversando, trocando uma ideia? Hoje a gente também troca, né? Através das nossas orações. Mas pessoalmente, e por uma falta de identidade, de não saber quem você é e por que você foi criado, a falta do propósito faz com que você tome decisões erradas, decisões que não estão alinhadas com aquilo que Deus quer. E Deus, ele não fez essa aliança para que a gente pudesse se relacionar. Então houve uma quebra de princípio ali. Adão, ele sai, e é muito triste porque Deus fica procurando ele, Adão, 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 Adão. E ele fala, Adão, né? E aí ele fala, estou aqui, com medo. Mas como assim? Eu não te criei para ter medo. O que eu coloquei dentro de você, eu não sei por que você está se escondendo, eu não sei por que você está com medo. Tem alguma coisa que está errada, Adão. O que aconteceu? Por que... Não, estou aqui escondido, a gente estava nu. Mas por que? Quem foi que falou isso de vocês? Então, naquele momento, houve uma perca de identidade. E às vezes as pessoas estão se perdendo porque não estão mais se relacionando com Deus. Daqui a pouco eu assisto o culto. Não, está gravado. Outra hora e o tempo vai passando, vai passando. E esse tempo maluco nosso que fica consumindo o nosso tempo, sempre tem uma coisa mais urgente, sempre tem isso e aquilo. O nosso relacionamento vai se enfraquecendo, vai minguando, vai minguando. Não, depois eu assisto. Não está gravado. Às vezes chega até a arrumar uma confusão dentro de casa. A mulher fala assim, meu amor, vamos assistir. O marido fala, meu amor, vamos assistir. Não, depois eu assisto, eu estou sem tempo. Agora fulano, o menino fez isso, o menino fez... Falta de relacionamento, as prioridades. E ele diz, no Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz, Deus fez mulher, homem, Deus fez homem e mulher, ambos, a sua imagem. Um não foi feito melhor do que o outro. Desde o início, a Bíblia coloca ambos no mesmo lugar da criação. Às vezes existe uma certa disputa, né? Porque o homem é isso, porque a mulher é isso, porque é isso. Mas dentro daquilo que Deus criou, não existe distinção entre um e o outro, a não ser, né, que uma vai ser auxiliadora do outro, mas eles estão no mesmo nível. Não tem um homem que rebaixar a mulher, não tem a mulher que rebaixar o homem. Eles ambos estão no mesmo
patamar. No mesmo patamar. Não tem essa diferenciação, isso e aquilo. Mas a gente vê um, às vezes, querendo depreciar a imagem do outro, um querendo se colocar no lugar do outro, mas isso não foi estabelecido. Uma falta de relacionamento. Às vezes, quando a gente não tem esse relacionamento, a perca de identidade, né? A gente não sabe quem é quem, não sabe o que se portar. Não quer dizer que a sua esposa ela tem que ser inferior a você. Ela sabe o lugar dela, ela sabe quem ela é e ela sabe quem ela é no relacionamento. Da mesma forma, o homem sabe também quem a mulher é, o quão importante ela é para estar juntos, ambos estarem juntos e ali os dois no relacionamento com o Senhor. Às vezes a gente se perde em alguns textos, às vezes em algumas traduções, porque às vezes elas vão se perdendo e às vezes a gente não sabe como é, às vezes pega a essência da palavra, né, da tradução. E às vezes a gente deve levar em consideração não somente uma, mas outras, pegar no original, né? E algumas palavras importantes elas são perdidas e às vezes o significado também não estão assim conforme o original. Na passagem de Gênesis, entre capítulo 1, versículo 26 e 28, tem como correta a tradução, ele diz assim: façamos um homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, para que ele, governe, para que ele possa governar, que ele governe. E essa tradução, às vezes, ela fala sobre domínio, não governo. Às vezes a gente precisa estar governando, às vezes a gente precisa ter o controle, às vezes, das coisas. A gente tem se perdido, porque a gente tem deixado todo mundo governar, e você não tem governado a sua casa, você não tem governado os seus filhos, você não tem governado a sua vida, você não tem governado aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. A gente precisa governar. E o maior problema que a gente tem é de governar o nosso tempo. O tempo tem sido algo que tem deixado a desejar. E quando você não domina o seu tempo, você gasta mais tempo fazendo uma coisa do que você gasta mais tempo fazendo outras. E quando você gasta mais tempo fazendo uma coisa, você vai ter um choque em alguma coisa. Então vai ter um choque em alguma coisa, alguém vai te cobrar. Ah, mas por que você não fez isso? Não, porque eu estava fazendo isso. Mas por que você não fez depois? Falta de tempo. Às vezes o maior tempo, né? O maior problema é a nossa falta de tempo. A gente acredita que a gente não tem tempo para tudo, mas só que a gente tem tempo para tudo. A gente só não tem governo do nosso tempo. A gente acredita que a gente pode orar a qualquer momento, a gente acredita que a gente pode falar com Deus a qualquer momento, pode estar na presença de Deus a qualquer momento. Essa série ela é bem interessante, que ela tem uma parte que a gente chega nos 10 mandamentos, né? E fala sobre a questão do tempo, né? Quando ele fala de guardar o sábado, né? Mais para frente fala aquele momento que Deus ele tira de guardar um dia, é um outro tema, né? Para ser explicado, senão vai ter que entrar em muita vertente. Vou dar uma enxugada. Então, o tempo que Deus coloca para que a gente, é um momento que a gente tem que estar ali adorando a Deus. Ele estabelece, são 7 dias na semana, 6 dias, para que você possa trabalhar. E no 7º dia, para que você possa descansar. Existe uma divergência sobre a questão do sábado, sobre a questão disso e daquilo. Uns acreditam, uns tendem a guardar os sábados, outros, né, no nosso caso, depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao 3º dia, aquele dia foi instituído o dia do Senhor. E foi como o primeiro, ali naquele momento, é o dia de adoração ao Senhor. E esse dia que Jesus Cristo ressuscitou é no domingo. Então é o dia do Senhor, né? Outros vão para o sábado e outros permanecem depois que Jesus Cristo ele ressuscita ao 3º dia no domingo. É o dia que a gente tem o dia santo, o dia do Senhor, é o dia para a gente buscar, é o dia para a gente adorar. E às vezes nem isso as pessoas estão conseguindo por falta de governo. Porque eu fui para a casa de um
de um amigo, fui para casa familiar, eu tive um relacionamento familiar, eu não posso mais me relacionar com a minha família? Pode, mas a gente tem que ter o controle do governo, do nosso tempo, da nossa casa, da nossa família, porque senão a gente vai se perder. E o tempo que é da esposa, eu gasto tempo em casa, eu gasto tempo no trabalho, e quando eu chego em casa, um choque. Por que você, hoje não é nosso dia? Porque uma briga. Aí eu gasto mais tempo fazendo isso, não vou no trabalho. O chefe, por que você não veio? Não, porque eu estava fazendo isso. Mas falta de governo, de tempo. Às vezes a gente dá prioridade para umas coisas e não dá prioridade para outras. A gente precisa ter esse governo, a gente precisa ter essa aliança. O Senhor, Ele tem buscado de todas as formas. Ele tem uma aliança conosco. Ele abre, eu acredito, né? Que existe um leque, abriu-se um leque muito grande para que você possa ter uma aliança com o Senhor da melhor forma para você o servir, o seguir e viver um momento abençoado com Ele. Mas, às vezes, por mais que se abra esse leque, a gente sempre quer mais. A gente sempre quer mais. Sempre quer que, né? Até parece que Deus vai ceder. Mas não, Deus Ele quer um relacionamento com você. Não é questão que Ele ceda. Nós devemos ceder. Nós devemos olhar e falar o seguinte: será que é isso mesmo que eu quero? É momento de nós nos revermos o tempo que a gente está gastando com a nossa casa, é o tempo que a gente está gastando com Deus, o tempo que a gente está gastando no trabalho, no lazer. Quando eu exagero demais em uma coisa, alguém vai pagar. Ou é a família, ou é o trabalho, ou é a escola, a faculdade. Alguém vai pagar por esse erro de gerenciamento. Então Deus Ele fez para que a gente tome conta de tudo, que a gente governe. E hoje a gente precisa ter governo sobre o nosso tempo. Porque é o tempo que está aí rugindo, é o tempo aí que está consumindo as pessoas. Às vezes, nós já, querendo ou não, se você cumpriu as metas que você estabeleceu no dia 1º, pastor, na virada, né, no dia 31, com o seu livro dos sonhos, você botou lá, vou fazer uma faculdade, eu vou passar no concurso público, eu vou fazer isso, eu vou abrir minha empresa. Se você fez, top. Se você não fez, o tempo passou. Tanto para quem fez, quanto para quem não fez. O tempo tem sido cruel, ele não tem esperado ninguém. Então, falta de governo da nossa parte. Então, Deus Ele tem procurado se relacionar de todas as formas conosco. Seja de manhã, à tarde, à noite ou de madrugada. Nós temos essa liberdade. Mas só que a gente não está tendo domínio para que isso aconteça nas nossas vidas. Prioridade, nós sempre vamos ter prioridade na nossa vida. E engraçado, é tudo menos Deus. A prioridade na nossa vida é tudo menos Deus. E Ele tem falado, tem gritado no meio da rua, o povo falando: se converta, Jesus está voltando. É um panfletinho que o pessoal te entrega: Jesus está voltando. É isso, é aquilo outro. Ele está gritando de todas as formas, mas a gente parece que não tem entendido que Ele quer ter um relacionamento conosco. Mas só que a gente sempre fala: não, eu não quero ter um relacionamento com você. Tem uma crise difícil financeira, estou passando uma crise financeira. Eu tenho que deixar de ir para a igreja. Porque agora eu estou passando um momento difícil no meu casamento. Eu tenho que deixar de ir para a igreja. E Deus sempre está procurando: eu vou ajeitar o seu casamento, eu vou ajeitar a sua vida financeira, eu vou ajustar tudo isso. Mas aí a gente não é isso que eu quero. E Ele está querendo se relacionar de todas as formas conosco. Mas só que a gente, infelizmente, não quer. Então Deus Ele fez Ele nos fez imagem e semelhança dele. Para quê? Para que nós pudéssemos nos relacionar. Para que Ele pudesse falar com cada um de nós. Para que Ele pudesse, trazer o melhor sobre as nossas vidas. Cuidar de cada um de nós. Nós precisamos resgatar essa identidade de imagem e semelhança que Deus nos deu. Para que a gente possa viver o melhor. Você está com um momento difícil na sua vida? Resgate essa imagem e semelhança que Deus fez você. Você tem algo maravilhoso, tem algo que Deus quer fazer com você, mas você precisa resgatar a sua identidade. Não permita que os outros falem o que você é, o que você não é, o que você deixe de ser. Seja aquilo que Deus diz que você é. E a Bíblia diz que você é mais do que vencedor, a Bíblia diz que você é amado, a Bíblia diz que você é um príncipe, que você é uma princesa, que você pode tudo aquilo naquele que você confia.
se creres verdadeiramente, vai acontecer na sua vida. Deus, ele tem essas palavras para você. Não palavras de derrota, mas ele sempre está aí, doido para se relacionar com você e trazer uma palavra forte e abençoada para a sua vida. Em nome de Jesus.